Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Aldo e nós estamos aqui para mais uma aula. Lembrando, não esqueçam do caderno, lápis, caneta e borracha. E sempre cuidando da sua saúde. Vamos lá então? Para a gente terminar o nosso conteúdo da aula passada, que foi a vinda da família real, também chamado de período joanino, nós temos que entender sobre o final desse período. Vamos voltar para 1820, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. As cortes portuguesas exigiam o retorno de Dom João VI. Pressionado, Dom João VI retorna para Portugal, mas deixa seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. Nós temos algo inédito, um rei em Portugal e um príncipe no Brasil. As cortes portuguesas não aceitam somente a vinda de Dom João VI. Então, meus queridos, as cortes portuguesas exigem também o retorno do príncipe regente, Dom Pedro I. Dom Pedro I, pressionado, ele toma uma decisão de não voltar para Portugal. Qual era o objetivo de Portugal? Recolonizar o Brasil. Professor, o que é recolonizar o Brasil? É o Brasil voltar a ser uma colônia. Pressionado por grupos proprietários de terra, grupos dominantes, funcionários públicos. Nós temos uma elite agrária aqui no Brasil. Dom Pedro I fica no Brasil e desagrada as cortes. As cortes então mandam suas tropas, o exército português, para vir, o que, pessoal? Forçar Dom Pedro I a voltar para Portugal. Nesse processo, no dia 9 de janeiro de 1822, nós temos o chamado Dia do Fico, em que Dom Pedro I diz a famosa frase: para o bem geral da nação, diga ao povo brasileiro que fico, desagradando mais ainda as cortes portuguesas. E no dia 7 de setembro de 1822, nós temos o grande acontecimento. Dom Pedro I, lá no Largo do Ipiranga, declara o Brasil independente. Independência ou morte, o Brasil estava independente, estava livre de Portugal. Lembrando, meus queridos, que muitas pessoas acham que a independência do Brasil foi um processo pacífico, que não houve guerra, que não houve batalhas. Nós tivemos muitas batalhas, muito sangue foi derramado, nós tivemos uma guerra civil aqui no Brasil. Tropas portuguesas, lideradas por governadores de províncias que apoiavam Portugal e eram contra Dom Pedro I, eram contra esse processo de independência, provocaram a guerra. Dom Pedro I contratou mercenários, exércitos do exterior para poder formar as primeiras tropas imperiais aqui no nosso Brasil. As guerras aconteceram em várias províncias do Brasil: Grão-Pará, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco. Essas guerras foram provocadas pelo processo de independência. Geraram um custo muito alto, porém, as tropas portuguesas foram expulsas do território brasileiro. E o Brasil agora estava livre das amarras de Portugal. Porém, tinha um país muito interessado nesse processo nosso de independência. Qual era esse país? É aquele país que trouxe, que ajudou, que escoltou a família real de Portugal para cá. Quem era esse país? A Inglaterra. A Inglaterra estava muito interessada na independência do Brasil. Por quê? Porque o comércio brasileiro agora seria irrestrito, aberto às mercadorias inglesas. Então a Inglaterra era o país mais interessado nesse processo de independência. E a nossa aula de hoje será sobre Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado, que vai de 1822 a 1831. É um período muito curto, porém com muitos acontecimentos. Vamos lá? Nós temos na tela a imagem de Dom Pedro I. Essa é uma imagem, um resgate real de como seria Dom Pedro I, nosso imperador, filho de Dom João VI. Os primeiros países a aceitarem a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o Reino de Daomé, na África. Portugal aceitou nosso processo de independência também, só que com um custo bem alto. O Brasil, o Império Brasileiro, teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal aceitasse a nossa independência. Mas Portugal, professor, aceitou livremente assim? Não. Além de cobrar, Portugal foi muito pressionado pela Inglaterra. Lembrando, meus queridos, que a Inglaterra era a maior potência daquele período.
era a maior potência mercantil e naval. E a maior potência industrial também era a coroa inglesa. E isso ocorreu em 1825. O Brasil se tornou independente em 1822. 3 anos se passaram para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. Vamos lá então? A organização política do novo Estado. Em 1823 nós temos a formação da nossa primeira Assembleia Constituinte, né? Como que era formada a sociedade imperial? Grandes proprietários de terra, formava a elite agrária, membros da Igreja Católica, grandes comerciantes, a base que era os escravos, os negros, que se tornaram escravos aqui no Brasil. A sociedade brasileira ela estava moldada desse jeito. Professor, quando o Brasil se torna independente, houve alguma mudança social? Não, meus queridos, não houve nenhuma mudança na estrutura social. Mantemos os privilégios de quem estava no poder e mantemos a escravidão também. Nós temos um dos patronos da independência, que é considerado o braço direito de Dom Pedro I. Aqui nós temos a imagem de José Bonifácio, português, representava também o alto escalão da elite portuguesa, ok? Muito bem. A nossa primeira Constituição começou a ser elaborada em 1823. Dom Pedro I convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é a convocação de uma Assembleia Constituinte? É a formação de uma Constituição. É você debater e formar uma nova Constituição. A nossa Constituição, ela ocorre, a nossa primeira, há uma tentativa em 1823, deputados e senadores ligados à produção da mandioca, porque a mandioca era o nosso produto básico da alimentação. Então, quem plantava mandioca tinha muitos recursos e eram grandes proprietários de terra. Em 1823, nós temos a chamada Constituição da Mandioca. Porém, a Constituição da Mandioca foi elaborada em caráter que controlava ou limitava os poderes de Dom Pedro I. E Dom Pedro I não gostou dessa ideia. E ele, como ele não gostou dessa ideia, ele cria um plano. O que Dom Pedro I vai fazer, pessoal? Ele traz as suas tropas, que vão ficar na frente da Assembleia, na frente do Congresso, e ele manda fechar as portas. Esse momento em que deputados e senadores estão presos dentro do Congresso é chamado de Noite da Agonia. A Noite da Agonia tinha um propósito: elaborar uma Constituição que atenda aos interesses não da população, não da sociedade brasileira, mas aos interesses do imperador, Dom Pedro I. Como que ficou chamado esse movimento? Noite da Agonia. Aqui nós temos uma imagem da Noite da Agonia. Essa imagem retrata esse momento que foi muito tenso. Foi uma madrugada todinha. Em 1824, nós temos a primeira Constituição do Brasil. A nossa Constituição ela tinha caráter liberal, autoritário, centralizador. Autoritário na figura de Dom Pedro I, centralizadora também na figura do imperador. Era o imperador que iria ditar as regras da Constituição. Quais eram as características da nossa Constituição? Eram características interessantes? Sim. Vamos lá? A religião católica foi instituída como religião oficial. Nós temos o sistema do padroado, em que a igreja está submissa ao Estado, às vontades do Estado. Nós temos a criação de 4 poderes. Mas, professor, não são 3 poderes? Legislativo, executivo e judiciário? Sim, meus queridos, são 3 poderes, porém, Dom Pedro I exigiu mais um poder, o poder moderador. E o que seria o poder moderador? Seria aquele poder que iria atender às exigências e às vontades do imperador. Ele poderia nomear quem ele quisesse, ele poderia nomear os chefes de gabinete, ele poderia declarar guerra ou paz através do poder moderador. Se o Congresso criasse uma lei que não fosse de agrado de Dom Pedro I, ele utilizava o poder moderador para uso próprio. Que interessante, hein? Um 4º poder. As eleições foram de caráter censitário. O que seria o voto censitário? O voto censitário, meus queridos, tem a ver com a característica econômica, o poder aquisitivo de cada um. E naquela época, o poder aquisitivo estava ligado a quem ganhasse mais, ou seja, os grandes proprietários rurais. A nossa famosa elite agrária, os nossos grandes latifundiários. O voto censitário, para você participar das eleições, professor, o que seria participar das eleições? Era você poder escolher o seu representante. Você tinha que ter uma renda anual de 100 mil réis.
R$100.000 era muito dinheiro? Sim, para você participar. Para você virar um deputado, você tinha que ganhar R$200.000 anuais. E para você participar e ser votado ao Senado, você tinha que ter uma renda no mínimo de R$400.000. Meus queridos, quem poderia ter esse dinheiro todo nesse Brasil em que apenas 3% da população participava das eleições? Somente um grupo dominante, os grandes proprietários de terra, e que Dom Pedro I conseguiu manipular também. Vamos lá? Os eleitores, nós temos dois tipos de eleitores: aqueles que ganhavam R$100.000 anuais, os eleitores de paróquia, que também eram chamados de primeiro grau, eram aqueles que ganhavam até R$100.000 anuais. Eles poderiam ser candidatos a deputados. E nós temos os eleitores de província, que são aqueles chamados de segundo grau, aqueles que se candidatariam ao Senado. Tinham que ter uma renda anual acima de 200 mil, possivelmente até R$400.000 anuais. As nossas eleições, pessoal, só para a gente recapitular a nossa história, o processo eleitoral no Brasil, além de ser fraudulento, ele era democrático? Eu deixo para vocês essa interrogação. A partir de 1824, esse aqui é um mapa que nós temos da Confederação do Equador. Dom Pedro I, por causa da sua Constituição, outorgada, imposta, autoritária, a partir de 1824, Dom Pedro I começa a sofrer as primeiras pressões. Lá na região Nordeste, algumas províncias se rebelaram contra a forma autoritária do imperador. Algumas províncias como Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Essas províncias se uniram e criaram uma república em contraposição ao império. Espera aí, eu tenho um império e uma república? Lá no Nordeste, os revoltosos queriam fim da escravidão, mais liberdade provincial e liberdade de pensamento. Dom Pedro I não permitia essas coisas. Eles se revoltaram. O nome recebeu Confederação do Equador porque as províncias estavam próximas à linha do Equador. Ok? A nossa linha que está lá em cima, a linha do Equador. O que aconteceu com os revoltosos que se revoltaram na Confederação do Equador? Dom Pedro I foi implacável. Ele mandou executar os líderes, certo? E nós temos na imagem Frei Caneca. O Frei Caneca era um membro da Igreja Católica. Vocês estão vendo na imagem ele amarrado e um soldado de Dom Pedro I pronto para fuzilá-lo. O Frei Caneca, o Carrasco, a história que nos contam, o Carrasco se recusou a assassinar Frei Caneca. Então, um soldado teve que fuzilá-lo. Como era membro da Igreja Católica, era meio complicado. Mas Frei Caneca foi um dos revoltosos. E Dom Pedro I foi implacável com a punição. Decadência do primeiro reinado. Nós temos a Guerra da Cisplatina. Aqui eu tenho, pessoal, um mapa da região Platina. O que seria a região Platina? É aquela região da Bacia do Prata. Professor, o que é a Bacia do Prata? Bacia nos remete a rios. Os rios Paraguai, Uruguai e o rio Paraná formam a Bacia do Prata, lá na região sul. A Guerra da Cisplatina foi um movimento em que os habitantes da região estavam descontentes com as pessoas que habitavam a região sul. Dom Pedro I, para evitar conflitos, manda seu exército para tentar resolver a situação. Porém, a situação se agrava, os revoltosos mais para baixo da região sul se revoltam e tornam aquela região independente. Observando no mapa da região Platina, o que nós temos? Nós temos o Rio Grande do Sul, com a capital em Porto Alegre, e aquele país ali que vai ser criado em 1828. Que país é esse, pessoal? O Uruguai. O Uruguai se torna independente na Guerra da Cisplatina, em que a população daquela região platina, da Bacia do Prata, se revolta contra Dom Pedro I. Forma-se o Uruguai. Fantástico, né? Problemas com Portugal. Dom João VI morre e, para assumir o trono,
seria a filha de Dom Pedro I, a Dona Maria da Glória, a Rainha Maria da Glória. Mas, meus queridos, a Dona Maria da Glória, a filha de Dom Pedro I, ela é muito nova, é uma criança ainda. Ela tem que chegar na idade da adolescência, 14, 15 anos. Porém, o irmão de Dom Pedro I, o Dom Miguel, não respeita esse período e nós temos uma guerra pelo trono. O Dom Miguel se casa com Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro I, e começa uma revolução em Portugal. Dom Pedro I não aceita esses problemas e o que vai acontecer? Ele agora tem dois problemas, um problema no Brasil e em Portugal. E os problemas de coroa com seu irmão Dom Miguel vão causar problemas na cabeça de Dom Pedro. Eu sou português ou sou brasileiro? Eu vou para Portugal ou permaneço no Brasil? As pessoas que moravam no Brasil falaram para Dom Pedro: imperador, o senhor decide, ou fica ou vai embora. Nós queremos que você decida. Dom Pedro I parte para Portugal. E lá nós temos as guerras de Dom Pedro I contra Dom Miguel, pela coroa de Portugal. Um irmão combatendo o outro por questões de trono. E no dia, em 1831, Dom Pedro I abdica do trono e vai para Portugal. Nós temos o fim do primeiro reinado. Aqui nós temos uma caricatura. Essa caricatura representa a briga entre Dom Pedro I e Dom Miguel. Na caricatura, o senhor de chapéu segurando Dom Pedro I. Ele representa os interesses liberais, os interesses do capitalismo. Dom Pedro I era um liberal. E esse senhor sem chapéu segurando Dom Miguel. Esse senhor representa a Igreja Católica, é um membro da Igreja, mais conservador, menos liberal. Essa era a briga pelo trono. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, espero que vocês se cuidem, assistam às aulas no canal do YouTube e também no canal de televisão 5.2. Espero que todos fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Valeu!